Esse é o Trilhando nas Ideias. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Trilhando nas Ideias. E hoje o episódio será O que é família? E essa família é muito unida. E hoje estamos aqui, eu, Gabriela, Eu, Maiara Santana. E eu, David. para falarmos sobre esse que é um grande tema, portanto, iniciando com essa pergunta que abre o episódio, que o nomeia: o que é família? Polêmico isso, né? O que é família? Bom, segundo o ECA, o Estatuto o quê? Da criança e do adolescente. É isso aí. ECA. Segundo o ECA, gente, é que a gente estava aqui conversando mais cedo. Posso falar? Vai. Pronto, vamos. Bom, segundo o ECA, família é definida por uma comunidade formada pelos pais e os seus descendentes, no caso, né? E também há outros tipos, né? Como a família extensa, seria isso, amiga? Isso, gente. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem para proteger esse público, que seriam os menores de idade. E já que essa relação de pais e filhos permeia tudo isso, o ECA também define o que seria a família, que é esse conjunto dos pais e a sua descendência. O ECA traz também que existe a família originária ou nuclear, que seria formada por os pais e filhos. Tem também a família extensa, que comporta avós, tios, primos, e há o caso da família substituta, que é quando a criança vai para uma outra família por meio da adoção. Não poderia explicar de maneira mais perfeita. Porém, contudo, entretanto, né? Hoje em dia, existem algumas outras nomenclaturas que são levadas em consideração por conta de novos arranjos e configurações familiares, né? Então, existe, por exemplo, famílias que são formadas por um casal que são do mesmo sexo. Existem famílias que são formadas por uma única pessoa, O único ente, a família monoparental. isso, uma família monoparental, que poderia ser ou a mãe ou o pai e um ou mais filhos, né? Existe também a família que é formada por avós e netos, tios e sobrinhos, enfim, né? Inclusive, a família que é formada e que não tem filhos, né? Também ela existe. Que é só, no caso, marido e mulher, né? Ou marido e marido, mulher e mulher. Exatamente. E abrangendo, né? Esse conceito que a lei traz é um contexto para praticar as condutas na hora que o juiz vai decidir o que fazer com uma criança, se vai colocar para morar com um tio, para morar com o avô, ou então vai colocar para adoção, se usa esse tipo de termo, mas a gente sabe na nossa cultura, na nossa socialização, que existem diferentes tipos de família, até mesmo aquelas que não são permeadas pelo laço sanguíneo. Sim, e aí, tipo, na literatura, em Hollywood, né, nos filmes, nas séries, existem inúmeras referências. Eu posso citar aqui Velozes e Furiosos, que o Toretto, ele fala muito sobre família, né? Posso citar o modelo de família ainda em The Last of Us, com o Joel e a Ellie, que ela não é filha dele, eles não são parentes e ainda assim se constitui uma família, né? Entre ele e ela. Posso citar One Piece fala maravilhosamente sobre família. Inclusive, tem um personagem chamado Eduardo Newgate, que é o Barba Branca, né? Que o sonho dele era ter uma família e ele vai tripulando, não, arrecadando, não, convocando, vai achando vários tripulantes para tripulação dele, né? E que, tipo, todos os tripulantes, e não são poucos, são centenas de tripulantes, todos chamam ele de pai. Apesar de existir essa reafirmação, tanto na literatura, né, quanto em obras cinematográficas e tal, ainda existe grande parte da sociedade que só valoriza ou que só valida a família como sendo pai, mãe e filhos, né? Principalmente assim, trazendo para o contexto aqui do Brasil, que existe muito essa onda do conservadorismo e não validar esses outros tipos de família, né? Na verdade, desconsiderar. E aí é um problema, né, gente? Porque eu mesma, eu conheci um formato de família diferente desse pai, mãe e filhos desde a minha infância. Eu sou filha adotiva e
daí já começa, né, essa configuração familiar diferente. Eu sou filha adotiva e minha mãe sempre foi mãe solo. Apesar dela ter, ao longo da vida, vários companheiros, né, em vários momentos diferentes, ela sempre foi chefe de família. Então, era ela quem tinha essa coisa de organizar financeiramente a família, de educar os filhos e tal. Então, já venho desde sempre dessa configuração, que é diferenciada desse pai, mãe e filhos. É interessante notar que quem vem desse lugar percebe muito melhor, né? Tem uma curiosidade melhor de quem não está adaptado. Por exemplo, lógico, gente, que tudo vai de uma questão de experiência, mas, por exemplo, Mai, como deu a história dela de ser uma filha adotiva, ela percebe esse tema com uma outra agudez que, por exemplo, eu não tenho, apesar de nós também termos a peculiaridade de sermos filhas de mãe solo, que é uma vivência diferente de uma pessoa que é filhos de pais casados, é diferente de uma família cujos pais são 2 homens, 2 mulheres, enfim, a nossa família é também a nossa referência, né? A gente traz referências para engrandecer, para dar exemplos, mas a nossa própria família é também uma referência. Exatamente. É a principal referência, na verdade, né? E aí a gente já pode, inclusive, entrar em uma outra pergunta, assim, né? Que inclusive, casa muito com isso. Qual seria a função da família na vida de uma pessoa? Bom, eu acredito que é, são várias coisas, na verdade, né? Como, por exemplo, transmitir valores, educar, ensinar, né? Acolher. Acredito que a família também pode ter um significado financeiro. Quantas famílias não são baseadas na herança? Tem famílias que se comportam mais como empresas do que como divisores de um lar. Sim, sim, sim. Até porque, historicamente falando, né? Essa família, como a gente entendia até tempos atrás, e que também ela é posta na legislação brasileira, por exemplo, que a família surgiu justamente para poder manter essa coisa de propriedade, né, de bens, para poder garantir que os herdeiros iriam continuar essa coisa. Então, eu acho que é um pouco dessa herança aí, essa briga pela própria herança, né? É um pouco disso aí que faz parte da experiência das pessoas quando acontece isso que você falou. As famílias reais são compostas disso, né? Fazer uma família real é você compor um exército. Os casamentos não são à toa. Depois, essa coisa do romantismo é um conceito mais recente. Sim, sim. Mas, por muito tempo, o casamento, formação de família, era um alinhamento de interesses. Sim, Não que hoje não diferenças. seja, mas a gente percebe que essas diferenças são muito grandes. Hoje em dia eu acredito que o interesse, né, financeiro, político, ele é um ponto a mais a ser levado em consideração quando se pensa numa construção de família. Antigamente, isso era a única função, né? Era perpetuar os bens, as propriedades, então era um casamento arranjado com base apenas nisso. Hoje em dia, isso muitas vezes conta, mas esse não é o único fator. É o que eu penso, né? E aí a função da família na vida de uma pessoa, eu acho que é a construção do próprio ser também, né? Porque, como a gente falou, inclusive, escuta um podcast sobre solidão, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? De qual a importância das relações na vida de uma pessoa. Então, a família, ela vem também para esse papel, né? Quando a gente nasce numa família, a gente tá ali e a gente não vai viver sozinho. A gente tem uma construção daquela criança a partir dessa família. Então, o papel da família também é a contribuição fundamental no desenvolvimento de uma nova pessoa. Tem razão. A gente linkou muito, né? Esse podcast não vem depois do anterior à toa. Aí, como mais citou o nosso podcast sobre é possível viver sozinho, nós podemos também pensar nesse sentido de a família ser a nossa primeira socialização. E até quando uma criança sai da sua família, ela foge, enfim, ela vai para algum abrigo, isso foi porque nessa primeira socialização algo aconteceu. Até mesmo quem foge prefere viver no mato é porque teve uma família em algum momento. Sim, sim, sim. E o quanto essa família não principal, mas essa família inicial na vida de uma criança
Seja essa criança que continue com essa família, seja uma criança que seja realocada em outro contexto familiar, o quanto que essa primeira experiência, ela é crucial, apesar dela ser pouco vista e notada, né? Esses primeiros anos de vida, a gente estava ouvindo, de David e eu, né? Estávamos vendo um vídeo sobre uma criança que tem traços de psicopatia. E eu acho que Gabi já viu também alguma coisa de um anjo. Não me recordo. A menininha do cabelo Deixa eu liso, ver o nome direitinho aqui. pequenininha. Enfim, mas o vídeo ele mostra um pouco, né, do início da vida dessa criança, dos pais adotivos, ela foi adotada, os pais adotivos dando depoimento do comportamento dela e do irmão, e depois falando que inicialmente nos primeiros, assim, tipo, o primeiro e segundo ano de vida dessa criança, ela passou por muita negligência, por muito abuso, por muitos maus tratos, e isso foi um marco crucial no comportamento posterior e na estruturação mental dessa criança. Então, muitas vezes, o que a família, né, a primeira família, o primeiro contato que a criança tem com a família, apesar de não ser tão notado, não ser tão visualizado, assim como algo importante, mas isso é crucial no desenvolvimento desse novo ser humano. A psicologia explica isso muito bem. O nome do documentário é A Ira de um Anjo. A Ira de um Anjo, procurem no YouTube, tá? Certo. Então, nós podemos entrar na reflexão. Família é mesmo a base de tudo? Concordo e discordo. Também, Mai, concordo e discordo. Eu acho que muitas coisas podem ser nossas bases. Família, relações íntimas, não relações íntimas no sentido sexual, mas relações com quem a gente tem alguma profundidade. Sejam amigos, sejam cônjuge, seja não necessariamente essa família de pai e mãe, mas um tio distante, que assim, a princípio não seria, né, parte da família, mas que tem ali uma relação e se torna um desses papéis principais. Já vi também pessoas que fazem um elo muito forte com os chefes, nesse sentido de ter um tutor, de ter uma pessoa que dá uma orientação. Isso antigamente isso era muito comum. Verdade. E aí, Pode falar. vindo dessa questão de, por exemplo, ter a relação com o chefe, vem de um sentido de a base dessa pessoa ser o ambiente de trabalho. Ou seja, o ambiente de trabalho torna-se um ambiente tão familiar que nessas relações surgem relações que se destacam com essa intimidade, com esse poder. Uhum. Não, porque eu ia falar, né, que talvez esse conceito de base, ele tem uma correlação muito forte com o conceito de sentido, né? Tipo, é como se estivesse perguntando se a família, na minha visão, né, pelo menos na minha opinião, ela realmente é o que faz mais sentido na vida da pessoa, né? É algo que ela pode se ancorar, que nem uma base, né? Como o nome já falava disso. Mas eu acho que, tipo, essa base, ela pode ser qualquer coisa que não a família. Inclusive, ao longo da vida, você vai desenvolvendo várias e várias outras bases, como você citou, né? E também a família, agora falando realmente de sentido, né? Tá muito atrelado justamente a sentido de vida. Nos campos de concentração, na época da Alemanha nazista, o que dava sentido à vida das pessoas, o que faziam elas terem vontade de viver e sair daquele lugar com vida, era justamente o quê? Encontrar a família. Né? Eu concordo e discordo que seja base, porque sim, concordo que é o início para tudo. Tipo, o início para tudo porque você nasce e você é inserido naquele núcleo, naquele grupo social ali que é dito sua família. Então, por mais que você não goste de alguém dali, você vai precisar aprender a lidar com. Por quê? Disseram, olha, você nasceu aqui e é aqui que você vai crescer. Então, você vai aprender coisas que são essenciais para o seu desenvolvimento a partir daquelas relações. Então, sim, é a base para o seu pontapé na vida. É o que você vai ter como referência inicial na sua vida. Então, isso vai te levar a vários contextos ao longo dos anos, né? E aí, quando você passa a tomar consciência de quais as posições, e aí a gente falou um pouco disso no outro episódio, né? De quais são as posições dessas relações, né? Qual a distância que você quer dessas relações. Quando você começa a tomar consciência, é quando você começa a distribuir a importância dessa família e e colocar nessa base outras coisas. Como, por exemplo,
é uma nova construção de outra família, com outros valores até, né, se for o caso, ou com, com outros formatos. Vamos supor que a pessoa ela nasceu numa família bem tradicional. Pai, mãe, filhos, tudo nessas regrinhas mais bem estabelecidas. E aí, quando chega no início da vida adulta, ela entende que ela não quer continuar vivendo, né? Ela não quer construir a família dela a partir daí com essas mesmas normas e esse mesmo formato. Mas ela só vai conseguir pensar em construir de outro jeito uma nova família, um novo formato, se ela para e ela pensa e ela vai refletir, ela vai avaliar quais foram esses valores, como é esse formato de família, porque também se ela não para pra pensar nisso, ela só vai continuar reproduzindo o formato que ela cresceu. Exatamente. E entendendo aqui base como um alicerce, né? Vou citar de novo o Bob do filme Thunderbolts, né? Tipo, será que ele usa a família dele, que foi uma das coisas que adoeceu ele, como uma base para ele, como um alicerce da vida dele? Acredito que seja muito mais fácil que ele use os companheiros dele no filme, né? Os Vingadores, como, como um alicerce, né? Como um novo alicerce na vida Tá dele, gosto novo. do que a própria família. Sim, porque também, porque assim, a gente meio que, se for falar muito, vai dar spoiler, né? Mas existe uma reconstrução, né, dessa base na cabeça dele a partir do desenvolvimento do filme. Ou uma construção, né? Talvez seja uma base que nunca existiu. É. Então, entramos no outro questionamento. E quem não tem família, como fica? Gente, eu já trabalhei em abrigo, né? Para quem não sabe, é uma instituição que serve para acolher crianças que tanto serão destituídos do poder familiar, ou seja, o juiz vai determinar que os pais não serão mais pais e que essa criança está apta para a adoção, quanto também é um ambiente que serve para tirar as crianças das violações de direitos que elas sofrem na própria família. E é um lugar bastante triste. Você vê que tem crianças, ou seja, pessoas em seu estado de desenvolvimento, permeadas por imaturidade, permeadas por busca de sentido e que elas estão numa situação extremamente caótica, vendo as suas bases ruírem. E não é apenas a base da família, mas também a base comunitária, porque se você sai da família, você sai da sua casa, você sai também da sua vizinhança, você muitas das vezes tem que trocar de escola. E nada disso foi feito com consentimento, pelo contrário, foi para protegê-lo. Por quê? Porque os pais tiveram esse tipo de violação. Uma criança pode continuar amando o pai, mesmo que esse pai a estupre. Mas ela ainda assim precisa ser protegida. Então, existe esse grande emaranhado de sentimentos e de caos nesses ambientes. Então, entra daí, né? Por isso, um dos questionamentos nossos foi: quem não tem família, como fica? Pensando assim nas pessoas que ficam nessas instituições, fica arrasado, gente. Quem não tem família nesse sentido pode ficar muito, muito mal profundamente. E tem também gente que não tem família e lida muito bem com isso, como é o caso de pessoas que escolhem sair das próprias famílias e morar em outro lugar, constituir uma nova família em outro lugar, né? Ou então simplesmente isso, se tornar um nômade. É bem possível. E agora, Não, pegando esse exemplo, desculpa aí. pode falar. Pegando esse gancho aí, a Gabi falou sobre essa questão, né, de instituição que acolhe essas crianças que foram vítimas de negligência e tal. E quando eu trabalhei no SUS, eu atendi algumas crianças que era da Casa Lar. Também é uma instituição que faz esse recolhimento, né, das crianças que estão em situação de negligência para poder ver com o jurídico a procedência ao longo do tempo, né? Às vezes é só um afastamento temporário para poder a família se recompor e ficar tudo bem, né? O conselho tutelar passa algumas orientações, mas eu tive contato com algumas dessas crianças, né? E eu penso também que é uma maneira também de muitas vezes elas se quebram, né? No sentido assim de tudo isso que Gabi falou, é desconfigurado, né? É aquela família que ela conhecia como sendo a base dela, né? A gente tava falando aqui da base. Então, esse alicerce elas conheciam como sendo a base delas. Elas são retiradas desse alicerce, não por maldade, né? Da instituição governamental, mas justamente porque existe, ela, por mais que não entenda, a criança, por mais que não entenda, ela tá sofrendo
e algum tipo de abuso, né? Algum tipo de violência. Então, ela é retirada. Inicialmente, ela não vai entender muito bem isso. Então, ela já vai ser retirada. E isso vai ser uma agressão. Ela provavelmente vai ver isso como agressão, se ela não entender muito bem o porquê que isso está acontecendo. E depois é uma nova agressão, ela se reconfigurar nessa nova família temporária, que não necessariamente é adotiva, mas é esse lar, essa instituição que ela vai estar convivendo com outras crianças, com as pessoas que vão cuidar dela, né? A pessoa que vai cuidar da comida, a pessoa que vai dar banho, a pessoa que vai cuidar na noite. E depois se reconfigurar novamente, se for o caso, para elas irem para uma nova família, que é a da adoção. Isso. Ou então Ou retornar. retornar isso, ou então retornar para a família de origem. Então veja quantas reconfigurações na cabeça de uma criança, quanto bolo isso não dá, né? E quanto sofrimento não deve gerar. E aí é muito difícil essas crianças não saírem de tudo isso com feridas emocionais, né? Sim, inclusive o documentário que a gente citou mais cedo, né? É justamente sobre adoção também, né? Porque era um casal que acho que a moça ela não podia ter filho, né? E aí, tipo, é muito difícil na época adotar uma criança. Tinha pessoas que passavam anos na fila de espera, né? E aí surgiu uma oportunidade deles adotarem duas crianças, um menino e uma menina, sendo a menina mais nova. Só que aí depois, né? Que eles adotam, e quando a menina cresce mais um pouquinho, a menina vai tendo vários traços de sociopatia, né? E, tipo, ela começa a fazer várias atrocidades, como matar animais, ela espetava o irmão com uma agulha, batia na barriga do irmão, chutava os ovos dele. E, tipo, antes dessas crianças chegarem até esses pais, né? Elas tinham sido abusadas sexualmente pelo pai delas, né? Pelo pai biológico. E era por isso, inclusive, que a menina, mesmo com seus 5 ou 6 anos de idade, tinha comportamentos completamente sociopatas. Porque devido ao sofrimento, né, a cabeça, a mente do ser humano, ele não aguenta tanta coisa de uma vez só, e isso acaba se convertendo em transtornos, em doenças, né? Exatamente, ainda mais que ela lembrava, né, das cenas através de sonho. Muito pequenininha, né? Enfim, é difícil de lidar com né, esses desdobramentos dessas configurações familiares, mas é uma realidade muito presente, né? Talvez não na nossa vida aqui de nós três, e talvez não na vida dos ouvintes, mas a gente sabe que existem, né? Isso. Voltando um pouquinho naquela pergunta de qual é a função da família na vida de uma pessoa, já que citamos a questão da adoção. Quando eu trabalhei no TJ, que era na coordenadoria que fazia esse processo de para cada criança vai ter um pai, certo? Qual criança vai para cada pai? Os pais têm que colocar quais as intenções ao terem um filho. Esses pais estão ali para realizar um sonho, para realizar um sonho do parceiro, um sonho dos próprios pais, aquela cobrança, né? Meu filho tem que ter um filho. Essas pessoas estão ali também permeadas pelas suas próprias dificuldades, no sentido de ter uma dificuldade de ter um filho, então vai adotar uma criança, ou então, não necessariamente no sentido da adoção, mas imagina, é possível você ter um filho com a função de que ele seja seu cuidador no futuro. Sim, isso é muito forte na nossa cultura. Tem muitos pais que acham que os filhos devem cuidar deles no futuro, e essa atribuição é muito dada às mulheres. É muito peculiar essa coisa de achar que a filha, a mulher, especialmente a que não é casada, tem a obrigação de cuidar dos pais. Então, essa aí acaba sendo uma das funções desses elementos familiares. Tem também gente que acha que a mãe deve ser para cuidar da higiene, da comida, o pai deve ser o provedor, a avó deve ser aquela pessoa que vai cuidar de vez em quando os pais tiverem que sair, enfim. Cada ente tem a sua própria função, para além da função da família de uma maneira geral. Mas essa coisa do homem ser o provedor, da mulher ser a Amélia, né, a dona de casa, vem muito também de uma base religiosa e patriarcal da nossa sociedade que estabeleceu esses papéis dessa maneira. Já outra possibilidade de tema, viu, Pará? Outra, que dá muita coisa aí pra gente falar. Dá muito pano pra manga. Muito, 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 né? Verdade. Mas então, minha gente, e a decisão de sair da família, como seria isso, né? A gente já falou aqui sobre se família é a base e quem não tem família, né? Que não é uma decisão necessariamente da pessoa, né? Mas e quando a pessoa decide realmente dizer, não quero mais essa família?
É rebeldia ou é cura emocional? E aí? Depende. Não, porque pode ser um ou outro, pode ser os dois, Verdade. né? A decisão de sair da família como rebeldia, eu acho que vem muito desse sentimento de a pessoa não ter encontrado em outros elementos esse apoio que precisava, sabe? Ela resolve simplesmente sair, porque não tinha, por exemplo, se não achava na mãe essa figura de apoio, não achou no pai, não achou num irmão, não achou num primo, sabe? Eu acredito que foram se esgotando as possibilidades. E aí, essa pessoa opta por sair. Acredito que há uma rebeldia quando essa pessoa não tenta ver essas possibilidades, quando ela bate o martelo de uma maneira impulsiva e diz assim, olha, é isso sabe, não procura conversar, não procura ter um diálogo, porque afinal de contas conviver não é fácil. E da mesma forma que nós não somos obrigados a aceitar o outro como ele é, o outro também não é obrigado a aceitar a gente como a gente é. Mas aí entra a questão da conversa. É possível aceitar? É possível dialogar? Sim, não. Se sim, de que maneira? Se não, como podemos fazer um afastamento, né? Escutem outro podcast que fala sobre isso, a distância perfeita. E aí, através desse ímpeto, seria não uma rebeldia, mas sim uma cura emocional, se ela for feita de uma maneira saudável. Então, eu tenho uma outra referência. Vou usar One Piece de novo. Tá comum já usar One Piece aqui, né? Mas é que é um exemplo muito perfeito sobre essa pergunta, sobre isso que a gente tá falando, né? Tem um personagem chamado Sabo, que é o segundo. É Sabo. Aí o sabe. Ele é o segundo irmão do Luffy. E veja que configuração de família. Tem o Ace, tem o Sabo, tem o Luffy. Nenhum dos três são parentes de sangue, né? Tem uma ligação de sangue, mas os três se consideram irmãos e se consideram uma família. É. E o Sabo, ele vem de uma família burguesa. Ele fugia sempre da família dele na cidade, né? E ia pro lixão brincar com o Ace e com o Luffy. E tipo, ele opta por sair da família dele porque a família dele vem de uma construção de sociedade onde enxerga as pessoas que têm pouco dinheiro ou que não têm tantos recursos como lixo, né? Inclusive, várias pessoas viviam no lixão, que é para onde Sabo ia brincar com Ace e com Luffy. Então, ele sai dessa família porque ele não consegue enxergar nessa família os valores que ele próprio tinha desenvolvido, né? Eu acho que é isso aí que entra em cura. Tipo, eu acho que o que é que sai, o que é que vai mais pra rebeldia, o que é que vai mais pra cura emocional. A rebeldia é mais no contexto da teimosia. Tipo, eu quero provar que o meu ponto de vista é o certo e que vocês estão errados. E que eu sei mais do que vocês e que o que eu sei, o que eu quero é melhor pra mim. Vocês não querem saber, assim. Tipo, é mais no sentido de teimosia. E a cura emocional parte muito mais de uma reflexão interna. Tipo, eu entendo que os outros não precisam necessariamente saber o porquê que eu estou precisando dessa distância segura. Eu não preciso esbravejar para o mundo que eu preciso desse distanciamento. Mas eu entendo que isso vai fazer bem para mim. E vai fazer bem para essa relação, inclusive. Então, eu acho que é mais essa diferença, né? A rebeldia é mais por um impulso, por uma necessidade mais de provar que você tá certo, que a pessoa tá certa, né? A sua rebelde. E a cura emocional é mais para o de cunho um pouco mais reflexivo. Exatamente. E ainda continuando a história do Sabo, chega um momento que os burgueses, né, da cidade decidem tocar fogo no lixão, porque era uma área feia da cidade, com todas as pessoas que viviam no lixão lá. E tipo, o Sabo ele sai tentando falar para as pessoas da cidade que ele tinha descoberto a partir dos soldados que iam tocar fogo no lixão e que as pessoas iriam ser queimadas e tipo, todo mundo ignora ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ele fica desesperado, completamente angustiado, porque ele pensa, caramba, o que é que tá acontecendo com essas pessoas que ninguém enxerga que a gente vai estar queimando outras pessoas, né? Que tipo, que família é essa que eu tenho aqui nessa cidade que eu tô vivendo? E ele se vê muito, muito, muito adoecido dentro dessa família. E aí é quando ele decide abandonar a família de vez, que ele não suporta mais. E aí? E os pais dele entendem como rebeldia, mas para ele é uma cura. Mas aí também parte do princípio de que ele percebeu que existem valores diferentes, né? Por mais que ele tenha nascido naquela família, por mais que aquela família tenha sido
uma base estrutural para ele, né, de valores, do que é certo, do que é errado, da educação. Ele foi crescendo, ele foi tendo outros contatos e ele entendeu que esse valor que a família dele tem não é o valor que ele quer compartilhar. Sim. E é a partir disso que ele decide manter distância. Uhum. Sobre construir uma família, sonho ou pesadelo? Olha, eu acho que quando você planeja, É, né, é sonho. com certeza. Mas quando vem da maneira que não é planejada, quando vem muitas vezes por uma forçação da família, né, com essa coisa de que, tá chegando nos 30, já tem que ter filho, né? Principalmente para mulher, né? Então, exatamente. Negócio biológico, É, você não vai mais poder ter E filho. você pode morrer se tiver mais na frente. Não, e a criança pode vir cheia de problema. Então aí acaba muitas vezes se tornando um pesadelo, não só para os pais, mas muitas vezes também para a criança, Exatamente. porque os pais não queriam aquela criança. Exatamente. Eu acho E que o pesadelo é justamente nesse ponto. agora citando Euforia, a série com a Zendaya, tipo, tem um personagem que ele é gay, né? Ele gosta de outros rapazes e a família não aceita. E aí tem um rapaz que ele era apaixonado, né? Mas aí, em um certo momento, quando ele tá voltando pra casa, ele descobre que a namorada, que era a namorada de fachada, no caso, né? Ele descobre que ela tá grávida, né? E aí, tipo, ele acaba de vez o relacionamento que ele tinha com um amigo que ele realmente era apaixonado. E aí, pra não decepcionar a família, que era muito conservadora e tal, ele assume essa paternidade, né? Se casa com essa moça, só que ele passa, os filhos deles crescem, viram adolescentes, adultos, mas ele passa a vida toda não gostando desses filhos. E aí crescem o quê? Adultos frustrados que não tiveram um pai, que nunca se importaram com eles, que nunca deram atenção, que nunca deram os devidos cuidados, né? A não ser o financeiro, né? Ele era o provedor, afinal. E aí entra nessa armadilha da sociedade, né? De forçar a construção de uma família, entre aspas, padrão, perfeita, esperada, que está dentro das expectativas sociais. Porque o cara nem gostava de mulher, ele namorava mulher porque, assim, ele precisava manter a aparência que a família dele de origem não aceitava isso. Então, aí, mais uma outra pressão. A menina fica grávida e ele precisa casar para poder manter mais essa outra expectativa social que é assumir essa paternidade estando junto. Porque poderia ser assumida a paternidade e não necessariamente casar. Mas não era um cenário possível na vida dele, né? E muitas vezes não é um cenário possível na vida de muitas pessoas. Agora falando sobre sonho, né? Que mesmo quando não é planejado, uma outra família ainda pode ser um sonho. Porque eu vou de novo usar o Sabo. Mas é que quando ele sai da família, acontecem algumas coisas, ele acaba sendo adotado pelo pai do Luffy, o Sabo. Tipo, o pai do Luffy tá nem aí pro Luffy, largou o Luffy no mundo e dane-se, foi lá viver o sonho dele, mas ele adotou o Sabo. Ah, tá bem, né? É super saudável. Então, né? Mas aí, com o pai do Luffy e os evolucionários, que é como o pai do Luffy chama a família dele, o grupo dele lá, né? Ele acaba encontrando uma família que se torna um sonho pra ele, porque esse grupo, os evolucionários, eles buscam por liberdade, né? Por lutar contra essa burguesia desenfreada que existe ali na cidade do Sabo, e o Sabo encontra o sonho dele ali, nessa nova família. Então, sim, mesmo quando não é planejado, em alguns casos também pode ser Eu não acho que sonho. o sonho e o pesadelo depende de ser planejado ou não. Eu acho que depende da importância, do significado e Também. do porquê, né? Qual a função daquilo na sua vida? Por que que você deseja? Por que que você construiu? Por que que você fez? Porque, tipo, não é porque não foi planejado que necessariamente vai dar ruim. Sim. Tem muitas famílias que foram desenvolvidas, construídas de maneira não planejada. É uma família ok, Sim, sim, sim. né? Não é uma família perfeita, né? Depende muito das intenções da pessoa, como você falou, né? Uhum. É preciso estar casado para construir uma família? Não, a gente pode passar aqui horas falando sobre adoção. Para responder essa pergunta. Verdade, é possível adotar de maneira solo, é possível você construir uma família entre os seus amigos, é possível você se encontrar na sua família com primos, com irmãos, com tios, e você não vai estar casado com essas pessoas, né?
E não necessariamente você precisa casar com uma pessoa no sentido de um cônjuge para morar com ela, para construir uma família. Vocês podem, agora falando sobre intervenção do Estado na nossa vida, né? O casamento é uma intervenção do Estado, porque a vida privada, quem sabe, são as pessoas. E isso daí vai uma questão de status social. Inclusive, é um dilema aí para o próprio Estado dar conta, porque hoje em dia as configurações familiares são tão diversas, né? Que eu já vi relatos e reportagens de, por exemplo, uma mulher que queria muito ter filho, ela tem um melhor amigo, ela sabe que esse melhor amigo tem um caráter íntegro e tal, e ela decide ter um filho dele, mas eles não são casados, eles só são melhores amigos. Então, a criança vai ter pai, vai ter mãe presente, só que não é um casal, né? Interessante esse formato, né? Inclusive, uma mãe, uma mulher que quer ter filho, mas não tem um companheiro, decidiu engravidar ainda assim, né? E não quis casar com a pessoa, aí deixou tudo às claras para a pessoa e a pessoa decidiu prover aí a genética. E também explicar para a criança que vai nascer, porque aqui ela não terá um pai presente. Então, aí tudo. É porque essas questões, essas novas configurações implicam em várias camadas de desdobramento. Só não me venha, pelo amor de Deus, com pai e mãe de bebê reborn. Não. Podemos fazer um episódio sobre isso. Muito, precisamos. Precisamos. Vamos aproveitar o hype aí. Olha, pai Isso aqui e mãe de bebê reborn é sintoma de falta de saúde mental. Pelo amor de Deus. Gente, acho que hoje o nosso episódio tá mais estendidinho, né? É verdade, é verdade. É, porque é um tema muito extenso, muita coisa pra falar, muita coisa pra conversar. Podemos então esticar? Sim. Então vamos falar de pai e mãe de bebê reborn. O que vocês acham sobre? Falta de saúde mental. Eu acho que isso é uma loucura coletiva, né? É assim, de verdade, tá? Sem palhaçada. Isso é problemático em tantas camadas, porque não é só você cuidar de uma boneca, é você colocar isso como fazendo parte de uma realidade que não existe. São pessoas que estão dizendo que estão comprometidas com uma maternidade, entre aspas, de um ser humano que não existe, é inexistente. Elas estão fugindo da realidade. Querem viver que nem o sonhador do Noites Brancas, né? Vivendo sonhos. Eu penso que é uma banalização da maternidade real. Também. Mas também, por outro lado, eu penso, tá, desde sempre existem amigos imaginários, existem Tomaguchi, existem outras coisas que Amiga. as pessoas querem tomar conta. Acontece que isso chegou num estado extremo. E esse estado extremo não é apenas das bebês reborn. Isso também a gente pode observar com as bonecas infláveis. Você vai transar com um objeto de plástico, da mesma forma que agora o hype é você cuidar de um objeto de plástico. Essas pessoas podem estar adoecidas? Sim, certamente estão. Mas assim como elas também podem estar apenas seguindo uma moda, porque todo mundo faz, porque é isso. A gente só percebe que é adoecimento depois. Quantas coisas antes viraram moda para depois serem percebidas? Caramba, né? Isso era errado. Então, e eu vejo também que, na verdade, é uma carência muito grande de atenção, né? Porque quando uma pessoa pega um boneco e leva num hospital de urgência, sabendo que tem um monte de gente precisando de atendimento, ela quer o quê? Mas veja, se essa Então. pessoa é doente mental, ela também não precisa de um atendimento? Precisa, mas Só que aí- psicológico. Mas aí, veja. Então, por isso que eu disse que são várias camadas, né? É avaliar o quão sã essa pessoa tá, né? E aí direcionar para o serviço adequado, para dar conta dessa saúde mental dessa pessoa. E aí não é só uma pessoa, né? Porque não é um caso isolado, é uma coisa coletiva. Uhum. E aí também avaliar, de fato, a saúde mental de maneira coletiva. Como é que é a saúde mental das pessoas, de modo geral, assim, num coletivo, não individualmente. Porque isso sinaliza essas coisas que acontecem de maneira absurda, que saltam aos olhos de pessoas que têm um senso crítico mais apurado, né, assim, que deveria ser todo mundo. Mas eles sinalizam que parte ou grande parte da sociedade estão passando por situações que talvez não sejam saudáveis, que talvez não sejam tão benéficas assim. E aí são várias camadas, porque é importante a gente entender esse fenômeno. Por que ele surgiu? É carência? É necessidade de chamar atenção? É porque eu não sei lidar com a realidade, que é difícil? É porque
Eu acho que falam muito da maternidade, eu quero experimentar, mas não quero experimentar na vida real, porque na vida real vai ser uma responsabilidade gigantesca aí pra vida toda. Então, eu acho que é muito sobre não saber lidar com o que é difícil, porque se a gente pega essas outras coisas que estão emergentes agora, né, que eu considero loucuras também, como, por exemplo, se identificar como animal, se relacionar com inteligência artificial, Minha gente, é né, muito assunto. é sempre sobre não lidar com outras pessoas, não lidar com a dificuldade. Polêmica. Muitas polêmicas. Se a política de humanização do SUS propõe que, quando chegar a criança, uma menininha de 8 anos, com sua boneca, pede para a enfermeira dizer bom dia para sua boneca, por que é que esse bom dia não pode ser dado para uma mulher adulta só porque sua boneca é hiperrealista? É a política de humanização. Amiga, veja. Peraí, né? A gente fala de uma criança, a gente tá trabalhando o lúdico propriamente dito dessa idade. Faz parte de um processo do desenvolvimento humano, né? A criança está imersa no lúdico, faz parte daquela idade. Agora a gente pega uma pessoa de 30, de 40 anos, que assim, existem maneiras dela estar fora da realidade, existem. Inclusive, eu estava falando com o David. Acho importante a gente fugir da realidade de vez em quando, mas de uma maneira que isso não seja o tempo todo e que isso não traga prejuízos à nossa vida. Por exemplo, quando a gente faz a ingestão de bebida alcoólica, é uma fuga da realidade temporária. Quando a gente usa algum tipo de droga, é uma fuga da realidade. Quando alguém passa 1, 2 horas jogando videogame, assistindo filme, né? Besterol, é uma fuga da realidade. Agora, qual a função disso na nossa vida? Eu acho que a questão é essa, porque qual a função dessa boneca, nessa mulher, nesse homem até, porque eu vi casal também envolvido nessa coisa do bebê reborn. Então, qual a função dessa boneca, dessa criança inventada na função na vida dessas pessoas? Na vida de uma criança, é uma função, inclusive, educativa, porque usa-se bonecas para que a criança aprenda sobre higiene, sobre cuidados domésticos, e aí vindo muito para a educação machista, né? Porque as meninas brincam de bonecas e meninos jogam bola, mas o lúdico infantil é usado muitas vezes como uma maneira de orientação e educação. E de dar vida a essa criança. A criança, ela vive na brincadeira, mas faz parte desse desenvolvimento. Se estamos falando em um surto coletivo, não estariam essas mães de bebê reborn passando por uma espécie de esquizofrenia, portanto, sendo necessário ter esse olhar com ela de saúde mental? Então, pode ser que sim. Eu acho que deveria ter esse olhar de saúde mental para todas as outras pessoas que eu falei, né? Nos outros casos também. Porque uma pessoa dizer que se identifica, sei lá, como um bode, e aí querer sair na rua, sabe? Andando como bode, imitando sons de bode, né? Agora é engraçado essas pessoas que se identificam como animal. Porque se você diz, então vamos fazer o seguinte, você vai viver comendo ração, você vai dormir do lado de fora, amarrado, né? Vai cagar no mato, aí ninguém quer. Quer ser o animal só no bonzinho, né? Dormindo na sua caminha quentinha, comendo comida gostosinha. Eu concordo com Gabi, né? Se isso sinaliza de fato um adoecimento mental coletivo, deve ser olhado por esse âmbito também. Mas não é atendendo a bebê na urgência médica que vai ser olhado esse ângulo, né? É fazer aí uma intervenção no sentido de uma pesquisa, de uma orientação no contexto da saúde mental, uma investigação sobre por que as pessoas precisam tanto dessa fuga ou dessa necessidade aí de ter esse bebê. Mas eu concordo com a fala de Gabi de que a gente tá vivendo muito de hype também, né? Tipo, são coisas que surgem, depois passam, aí surge uma coisa nova, depois passa. E assim a sociedade tem caminhado. Que, inclusive, é um sintoma desse adoecimento. Por que a gente precisa viver e ir sempre nesse meio? Tipo, se não faz sentido pra mim, nunca eu tenho que ir. Uhum. Ou às vezes faz, mas aí surgiu agora a oportunidade perfeita Eu de acho, se encontrar no meio da roda, se Então, expor. eu acho que na verdade é muito uma coisa também de querer pertencer a alguma coisa ou a algum lugar, né? Muitas pessoas têm esse vazio dentro delas. Famílias de mamãe de bebê reborn. Você vai levar bebê reborn na escolinha, vai conhecer outras mães. No CAPES isso acontece muito mesmo. Com todo respeito, mães de bebê reborn, se vocês quiserem se tratar comigo, E comigo, estou disponível. eu estou disponível. Assim como A me eu dá também. perto, viu? Beleza, então. Podemos encerrar esse episódio. Acho que é muita polêmica, minha gente. A gente já ultrapassou até de mais tempo.
Querem acrescentar mais alguma coisa? Por hoje é só? Não, só olha da minha indicação. Depois de tanto falar de bebê reborn, vamos voltar aqui para o tema família, né? E a minha indicação é o seriado Grey's Anatomy, que vamos dizer que pode ser assim considerado um seriado infinito, né? Mas por que que eu quis trazer ele como indicação de hoje? Porque ele começa realmente falando sobre família e ao longo de todas as temporadas ele fala de inúmeros formatos e desdobramentos. Novas famílias, novos rearranjos familiares, famílias que foram desfeitas, refeitas, famílias consanguíneas, famílias construídas a partir de novas relações, famílias adotadas. Então, eu acho que é interessante, porque junta tudo isso que a gente conversou. E eu amo, 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 amo. Bom, e a minha indicação, como não podia ser diferente, é One Piece, né? Que assim como o Grey's Anatomy também é infinito. E, cara, eu acho que um dos temas principais de One Piece, além de falar muito sobre liberdade, é a família. São diferentes, inúmeros tipos de famílias que aparecem em One Piece e vários exemplos de tudo aqui que a gente conversou. A minha indicação será o filme Volver, do Pedro Almodóvar. Eita, que espanhol mandou bem. Volver, V-O-L-V-R. Não é volver, no caso de já fui ver, vou ver de novo. É um filme espanhol que fala sobre uma dinâmica familiar muito peculiar e feminina. Assista. Entender. Então, se a gente for na casa do Charles Xavier, a gente vai Vai. dizer, não, a pessoa ela pode falar Wolverine. Wolverine. Lá vem a pessoa das piadas ruins. Ai, David. Vamos dar pra mim, sim? Tchau, galera. E até a próxima.